Então, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Nós estamos aqui em Pontal... Não, Pontal o quê? Ponta do Pirambu. Ponta do Pirambu. E pode ser que tenha alguns momentos que eu fale um pouco mais baixo. Não sei se o microfone vai ficar bom. E talvez eu fale um pouquinho mais alto. Lá, 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 lá. Ai, cacete. Olá, meu nome é Valquíria Fernandes e seja bem-vindo à minha websérie A Val Sem Filtro. Eu quero contar pra vocês uma história de uma fisioterapeuta comum que desenvolveu algumas habilidades durante toda a trajetória da vida dela e como que eu cheguei a ser referência em fisioterapia. Então, fica comigo que eu vou contar essa história pra vocês. Eu descobri como eu estava grávida da Valquíria, também foi muito engraçado. Eu estava na faculdade e falei pro pessoal, nossa, eu tô sentindo algumas coisas, eu acho que eu estou grávida. Aí falaram, vamos fazer o teste. Aí um colega que fez o teste, fez o exame lá, e aí ele foi lá na República avisar que eu estava grávida. Aí eu fui para Minas, né, para encontrar com o pai dela, que é o Dejair, e contei, né, que estava grávida. No começo ele assustou um pouquinho, porque não era o momento, mas depois aceitou de boa. E quando foi para nascer, nasceu em Itajubá, Minas. O parto não foi fácil, ela era bem grandinha, né? E eu não tanto, então foi difícil. Ela estava sentada e demorou muito, teve que puxar com fórceps. Foi um parto normal com fórceps. Mas aí depois foi tudo bem. Começo, como eu disse, o meu marido era engenheiro, mas desempregado, porque aí ele formou. E na época que não tinha emprego, que foi no ano de 82, quando a Valquíria nasceu. 83 a Valquíria nasceu, 82 eu casei. A Valquíria nasceu em 83, então foi a época que estava tudo fechado e não conseguia emprego. E eu continuei em Lorena estudando. E a Valquíria ficava com a minha mãe em Itajubá. Como era isso para você, deixar a Valquíria e ter que estar em outro lugar? Pois é, muito difícil, muito difícil. Minha mãe ficava com ela durante a semana e eu ia para Lorena, e aí o final de semana que eu encontrava. Mas como ele foi trabalhar em Campo Grande, era para lecionar numa universidade, numa faculdade lá, o salário era pouco, então não tinha como ele ficar vindo. Foi uma época difícil para vocês? Bastante. Aí eu parei a faculdade. Tranquei matrícula. E fui para Campo Grande. A minha mãe que levou a Valquíria para Campo Grande. De Campo Grande ele foi trabalhar em Ponta Porã, no Mato Grosso. E a minha mãe levou de ônibus a Valquíria com 1 ano de ônibus. E ainda levou o berço dela de Itajubá. Esse daqui é o saquinho que a Valquíria ficava. Olha só que coisa fofa. Eu botava ela aqui dentro e ela ficava aqui. Aí eu virava assim e ela ficava assim. Muito fofa, né? A Val era muito peralta. A Val criança, ela tinha que segurá-la. Você não parava, quieta. A gente ia em consultório com ela, ou ela acompanhando a gente, ou para ela, aí era complicado segurar a menina para ela prestar atenção, responder as perguntas. Mas eu e sua mãe também pensávamos, mas uma criança peralta é uma criança sadia, então não está errado. A gente só tem que segurar ela para ela se cuidar, para não se machucar. Era um pouco destemida, fazia coisas que a gente tinha receio. Mas, felizmente, não ocorreu nada de grave, deu tudo certo. E a Val adolescente, pai? A Val adolescente aí era meio revoltada. Ela não gostava ela queria ouvir uma resposta que fosse a dela. E quando você faz uma pergunta, pode vir
a resposta que goste e a resposta que não goste. E quando ela não gostava, ela ficava muito revoltada, embora não demonstrasse na frente. A gente sabia pelos bastidores. Não, e conheceu o Brasil, né? Fazendo o vestibular. Fez um tour. Isso, aliás, eu preciso dizer isso aí, que ela é o Vestibatur. Ela inaugurou o Vestibatur. Já passou em Guarapuava e continuou fazendo os vestibulares. Aí, porque a gente está dizendo isso porque ela confirmou para nós que depois que ela passou, ela não precisou. Não precisa estudar mais, não. Quase não passou lá no Colégio Bandeirantes, né? Não era o Bandeirante, não? Não. Ah, não era Bandeirante, não. Universitário. Meus pais, eles queriam que eu valorizasse o estudo. Então, assim, eles se esforçaram muito para poder me dar uma educação, para poder pagar um colégio, para poder realmente ter o melhor estudo que na época eles poderiam oferecer. E a minha mãe sempre foi mais coração mole, assim, né? Tipo, quando tinha alguma coisa, alguma dificuldade, eu meio que dava uma choradinha para ela, ela meio que passava a mão na minha cabeça. O meu pai já era um pouco mais rígido. É muito engraçado porque para o meu pai estudar era o mínimo que eu tinha que fazer. Então, tipo, tirar a nota para passar de ano era o mínimo que eu tinha que fazer. E no colégio sempre eu tinha vários colegas que, tipo, tirou nota boa, tirou nota azul, os pais davam presente, dava alguma coisa, né? Meu pai nunca me deu nada. Eu chegava lá com meu boletim, com as notas azuis, ele olhava pra mim e falou assim: você não fez nada mais do que a sua obrigação. E eu queria ter algo em troca disso, eu sentia que eu precisava ter algo em troca disso, e não. Eu só fazia o que eu fazia, eu me esforçava de tirar uma nota e ele só falava isso. E teve uma vez que eu falei assim: não, agora eu quero ver então, quero chamar a atenção dele, eu quero ver o que ele vai fazer, eu vou tirar uma nota vermelha de propósito, só pra ver, então, já que eu não ganho nada, eu quero ver o que vai acontecer se eu tirar uma nota vermelha. E eu tirei uma nota vermelha, cheguei lá com o boletim pra mostrar pra ele, pra ver se ele brigava comigo, pelo menos, né? Falar assim, não, brigava comigo, falasse alguma coisa. Pra não ouvir a frase, né? Você não fez mais do que a sua obrigação. E ele olhou pra mim, ele muito sério, ele só olhou pra mim e falou assim: você se orgulha disso? Você não tem vergonha de ter uma nota vermelha no teu boletim? Tipo assim, é pra você, não é pra mim. E aí só sei que ele acabou comigo em palavras, assim. Eu falei, nossa, tipo, acho que eu não preciso mais dessas notas vermelhas. Eu acho que eu já aprendi que realmente eu tenho que fazer a minha obrigação. E é tirar a nota azul ali, é o mínimo que eu tenho que fazer. A gente cobrava a responsabilidade. Eu acho assim que você tem que orientar. Não adianta falar assim, se você não estudar, não ganha isso ou não ganha aquilo. Não, você tem que estudar. E tinha aquele negócio de mesada, né? Não, nunca demos mesada. Porque, achava assim, mesada, por que tirou uma nota boa? Não, é obrigação tirar uma nota boa, só estudava. Para ganhar mesada tinha que ou lavar o carro, ou fazer alguma coisa. Aí ela ganhava um dinheiro. Fora isso, não. Bom, quando eu estava na graduação, quando eu estava na faculdade, eu fiz uma faculdade integral, eu não trabalhava, eu só estudava realmente. E continuava ouvindo do meu pai que eu não fazia nada mais do que a minha obrigação, então eu tinha que tirar notas boas, mas eu era uma aluna mediana. Para mim, o que é uma aluna mediana? É uma aluna que estuda, tira nota e passa. Eu não me esforçava para tirar a melhor nota da sala, eu não me esforçava para realmente dizer que eu tinha aprendido tal conteúdo. Eu fui meio que tirando notas que eu precisava para passar de ano. Nenhuma matéria me chamou tanto a atenção, assim, que eu falava, nossa, eu sou apaixonado por isso. O que me chamava a atenção era a ortopedia, porque eu jogava um pouquinho pra parte de esporte, que era o que eu sempre gostei. Então eu saí da faculdade falando, não, eu quero trabalhar com fisioterapia ortopédica. Eu gostava de esporte, fisioterapia esportiva no caso. E essa era a minha ideia do que realmente eu iria fazer depois da faculdade. Mas uma coisa muito interessante, eu não tinha a menor noção de mercado de trabalho. Eu não sabia quanto eu poderia ganhar quando eu saísse da faculdade, eu não tinha ideia realmente de quanto ia valer meu trabalho quando eu saísse dali. E quando eu me formei, eu acho que veio um balde de água fria aqui, porque a primeira entrevista de emprego que eu fiz numa clínica, eu caí para trás. Quando me falaram o salário que eu ia ganhar, eu falei, não, peraí, tipo, eu
estudei 4 anos integral para poder me formar numa profissão tal, e vou ganhar tão pouco assim. Realmente eu fiquei bem decepcionada. E nessa decepção, algo que bateu mais forte em mim é que, como eu não trabalhei durante a graduação, eu tinha uma vontade muito grande de ganhar dinheiro. Que eu queria ser independente, eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria pagar minhas contas, eu queria poder me bancar. Eu sempre quis ser independente financeiramente, isso me incomodava muito. E ganhar aquele salário que eles me ofereciam, eu não pagava nem meu aluguel. Então, falei, não, então eu não vou trabalhar com fisioterapia, então eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser independente. E foi nessa que eu falei assim, então eu vou trabalhar com vendas. Vendas é algo que, querendo ou não, se você souber vender, você pode ter um retorno financeiro muito maior. E nessa questão do retorno financeiro muito maior, para não fugir muito, eu acabei entrando numa empresa que vendia equipamentos de fisioterapia. Então meio que não me distanciei tanto, fiquei ali nessa empresa um pouco e logo já parti para outras coisas. Fui vender Nextel, celular, que na época em 2005 era muito forte, então um aparelho Nextel. Fiz entrevista até de plano funerário. Tipo, chegava lá final de semana, domingo, eu abria a Gazeta do Povo e olhava o que tinha ali de possibilidade e o que eu poderia ganhar dinheiro. Fiz entrevista em concessionária de carro. Enfim, acabei vagando por áreas de vendas, inclusive dando aula de karatê. Na época eu já era faixa preta de karatê, então eu também dava aula de karatê para as crianças para tentar ver se eu tinha um retorno financeiro maior. E nessa brincadeira se passaram 2 anos.